Ferro e Fogo Motocrew é o canal exclusivo sobre motociclismo aqui da Ferro e Fogo. Card na tela e link na descrição. Se inscreve aí. Olá, guerreiros! Hoje tem quadro novo aqui no canal estreando. Hoje eu vou falar sobre os grandes guerreiros da história. Eu vou pegar esses caras, vou analisar a vida deles e vou ver qual é o legado que eles deixam pra gente, o que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, o que pode trazer isso para nossa realidade e fazer a gente crescer como pessoa, certo? Hoje vamos estrear com Black Bart Roberts, o pirata mais bem sucedido da história, certo? Eu sou Murilo Ferreira, você está na Ferro e Fogo e vamos começar a falar dessa galera brutal logo depois da vinheta. Antes de mais nada, não se esqueça de me seguir no Instagram, @MuriloGold, @canal Ferro e Fogo, @FerroFogoMC. Tá aparecendo aqui na tela para vocês e tem link na descrição, certo? Se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho. Caso você esteja chegando aqui agora, saiba que a gente é uma comunidade de estilo de vida masculino. Um canal feito de homem para homem. Se inscreve aí. Antes do vídeo começar de vez, eu tenho que fazer um disclaimer. Esse vídeo aqui trata de figuras históricas. Então, vamos deixar de lado essa coisa de anacronia, de olhar para o passado com a cabeça moderna, julgando as pessoas de acordo com os seus valores e com a sua moral. Pessoas e figuras históricas estão a par do seu julgamento. Então não adianta vir aqui pro comentário e botar: esse cara era um bandido, esse cara era um herói. Ele está além do seu julgamento. Trate isso como se fosse algo neutro e a gente vai decifrar, a gente vai estudar isso juntos e cada um vai tirar sua própria conclusão, certo? No final eu vou dar a minha conclusão, mas isso pode ser diferente para você. Aí sim você deixa a sua conclusão aqui embaixo, certo? Vamos deixar esse negócio de ideologia para lá, porque figuras históricas não têm ideologia. Black Bart Roberts, ou Bartholomew Roberts. Não se sabe ao certo se esse era o nome dele mesmo. Tem gente que diz que o nome dele também era John, que seria John Bartholomew Roberts. Ele também é conhecido como Black Bart John, então por isso que se diz que talvez ele se chame John, mas a gente não sabe ao certo. Ele nasceu em 1682, num lugar chamado Haverford West, que é lá no país de Gales. Na verdade não é bem esse lugar que ele nasceu ali nas redondezas, mas não se sabe ao certo aonde também, e não se sabe o dia que ele nasceu. Não se sabe muito bem da vida pregressa de Roberts, mas você sabe que ele embarcou muito cedo, tanto que no ano de 1719, com 37 anos, ele já era segundo imediato do navio que ele trabalhava, um navio negreiro chamado Princess. Princess, que foi abordado por Howell Davis. Davis obrigou Roberts a entrar na vida de pirataria. Ele era relutante, ele não queria aquilo. Porém, com 6 semanas de marinheiro pirata, Davis foi morto numa cidade e o Robert se deu a missão de vingar o antigo capitão, porque ele foi votado. Logo a tripulação botou ele lá e falou: ó, você é novato, mas você vai lá, porque ele era um cara muito certinho, ele não bebia, ele vivia de contabilidade, ele vivia contando, ele era um cara extremamente caxias e ele rezava a missa todos os domingos, ele era o cara mais correto que tinha ali naquele navio. Logo botaram ele para capitão porque ele tinha mais preparo, por assim dizer. Ele se deu essa missão de vingar o antigo capitão, de vingar o Davis. Foi lá, massacrou a cidade, afundou os navios. E teve a primeira missão foi bem sucedida. Logo, ele pegou gosto pela coisa bem rápido. Ele veio aqui no Brasil, ele sacaneou a coroa portuguesa, ele chegou na Bahia e viu um comboio. Olha só a história do cara. Ele viu um comboio de 42 navios, sendo que 2 navios desses eram navios de guerra, de 70 canhões cada. Era assim, era um Star Destroyer dos mares, era um negócio inacreditavelmente potente. Só que o que ele fez? Ele se fez de civil, entrou com o navio junto com o comboio, abordou um dos navios do comboio e pediu para o capitão apontar qual era o navio que tinha mais riquezas. O capitão não tinha escolha, apontou para o navio lá, ele abordou o navio, roubou o navio e foi embora. Ele saiu de lá com um navio cheio de ouro e prata que estava indo para Portugal, cara, daqui do Brasil. Ele levou o navio embora e os navios de guerra não conseguiram alcançar ele. E ele saiu feliz e sorridente, serelepe, levando o navio embora. Eu não vou ficar falando sobre a vida inteira dele, eu vou falar dos pontos mais específicos, das paradas mais memoráveis que ele fez na vida dele. Em 1720 ele foi para Newfoundland.
E lá ele encontrou 22 navios aportados. Ele afundou 21 e roubou um para ele. Logo depois ele continuou navegando e encontrou muitos navios franceses. Ele fez a mesma coisa, destruiu todos, afundou todos e pegou um para ele. Ele vivia roubando navio e trocando de nau capitânia, mas a nau capitânia sempre se chamava Royal Fortune. Então ele sempre estava com um navio novo e estava sempre trocando de navio para ter sempre o melhor equipamento disponível. Uma das coisas mais terríveis que ele já fez na vida dele foi o dia que ele roubou no porto um navio negreiro, levou para alto mar e falou com o dono do navio assim, ó, meu irmão, quanto é que você me dá para eu liberar o teu navio? Então, o cara falou, eu não vou negociar com piratas. Ele foi lá, falou, ah é? Beleza então. Tacou fogo no navio. Os historiadores dizem que era terrível, porque você tinha uma escolha, ou você morria queimado, ou você morria na água, e quem pulou na água foi devorado por tubarões. Outra coisa sinistra que ele fez também foi encontrar o governador da Martinica, né? Que ele odiava esse cara, ele odiava tanto o governador de Barbados quanto o governador da Martinica. Ele veio com um navio francês, com a bandeira francesa na real, encostou no navio do governador e falou assim, ó, vocês estão procurando o Black Bart? A gente sabe onde é que ele tá. O cara, tá onde ele? Tá aqui. E começou uma batalha, ele entrou no navio do governador, matou o governador e pendurou a cabeça do cara no convés. Foi sinistro também. Em 1721, ele chega a Senegal, na costa da África. E lá ele sabe que tinha um navio chamado Swallow. Na verdade tinha um outro navio que eu não lembro o nome agora. Mas esse Swallow era um dos principais navios caçadores de pirata da época. E ele sabia que esse navio caçador de pirata estava atrás dele. Mas ele continuou fazendo seus ataques na costa africana, destruindo algumas cidades, roubando outros navios e tudo mais. Até que um dia ele está na Guiné, consertando, fazendo reparos na sua frota. Ele tinha uma frota de 4. Até que um dia ele estava na costa da Guiné, ele estava fazendo reparos na sua frota. Ele tinha de 3 a 4 navios na frota dele. Então veio um navio mercante, avistou o Black Bart e fugiu. Mas o Black Bart não ia perder essa oportunidade, claro, porque o bicho era sinistro, ele era brabo mesmo. Ele foi e mandou um navio chamado Grand Ranger atrás desse navio mercante que estava em fuga. Quando chegou em alto mar, o navio mercante se virou a ele e aí que o pessoal foi descobrir tarde demais que aquele navio era o Swallow. Era o Andorinha, era um dos navios caçadores de pirata que estavam atrás dele. Houve uma batalha, mas em coisa de 1 hora o Grand Ranger foi derrotado. Praticamente ficou aleijado, como se diz, né? Quando você detona um navio a ponto dele não afundar, mas ele fica meio mambembe, fica com o mastro quebrado e tudo mais. Os piratas que sobreviveram foram acorrentados e o Grand Ranger foi destinado à Inglaterra para chegar lá com os presos. E o Swallow veio atrás do Black Bart Roberts. Então, o Swallow encontrou o Roberts sem um dos principais navios de guerra dele, que era o Grand Ranger. O Roberts não teve muito como reagir. Ele tinha acabado de roubar o 400º navio. Ele roubou 400 navios em 3 anos. Ele roubou mais do que Barba Negra, ele roubou mais do que Jack Hackney, ele roubou mais do que Edward Lau, ele roubou mais do que o Lula. Mais do que o Lula realmente não dá pra roubar, mas ele roubou pra cacete, roubou bastante. E essa foi a marca. Ele foi o pirata mais bem sucedido de todos. Porém, nesse dia, estava com o time desfalcado, sem Grand Ranger e sem tempo de reação. O Swallow armou a artilharia, armou a bateria de canhões e fez uma saraivada de canhões. Na primeira salva de tiros, Black Bart tomou um tiro na garganta. Por ordem do Robert, a tripulação acorrentou seu corpo numa âncora, num peso, não se sabe ao certo, mas vamos botar aqui que foi na âncora, acorrentou o corpo dele e jogou no mar para não ter troféu. Mas aí, meu amigo sem capitão, a batalha durou 1 hora, logo a tripulação foi derrotada, o Swallow ganhou, 152 piratas foram aprisionados. Os que eram escravos retornaram ao trabalho escravo, os que eram escravos e entraram para a tripulação do Roberts, né, voltaram ao trabalho escravo. E desde então houve o declínio
da era de ouro da pirataria. Ficou um serviço muito perigoso, era muito conturbado e não valia a pena mais você ser um pirata no Caribe, na costa da África nem na Europa. Black Bart Roberts foi um cara muito sinistro para o seu tempo, inclusive até hoje. E aqui a gente vai fazer a análise da vida do Black Bart Roberts. Ele era um cara extremamente disciplinado, ele era um cara que não se deixava levar por influências rápidas, por coisas fugazes na vida dele. Ele tinha paixão pelos números, ele tinha paixão por estatística, ele tinha paixão por estratégia. Tanto que ele, com muito pouco, fez muito. Ele fez mais do que muitos piratas com navios mais poderosos, com frotas mais poderosas, com fama de mais cruéis. Ele fez muito mais com muito menos, porque ele era um cara que ele prezava acima de tudo a inteligência e a disciplina. Foi cruel na sua vida? Sim, foi cruel, o que mostra pra gente que nem sempre a gente tem que fazer o que o nosso coração manda. A gente às vezes tem que ser cruel, não a ponto de tacar fogo no navio negreiro, né, gente? Mas assim, tem coisas que a gente às vezes reluta em fazer, mas a gente precisa fazer. Então, é uma das lições que a gente aprende com Black Bart. A gente também aprende que foco te leva ao sucesso. A bandeira mais comum do Black Bart era um pirata e um esqueleto, e entre os dois, uma ampulheta. O que significa essa bandeira? É que o destino de todo mundo é a morte, é só uma questão de tempo. Eu sempre falo isso aqui no canal. Não importa que você vai morrer um dia, todo mundo vai morrer. O que interessa é o que você faz com o tempo que te é dado. Então, também é outra lição que a gente tem aqui. Ele sabia que todo destino de todo pirata era a morte. E ele fez o pouco tempo que ele teve como capitão valer a pena. Em 3 anos, ele foi o pirata mais bem sucedido da história. Então, tire ensinamentos da vida desse cara. Ele era um cara qualquer, teve a oportunidade, ele agarrou a oportunidade, ele era um cara inteligente, ele era um cara aplicado, e ele é famoso até hoje, querendo ou não, mesmo que você, caro inscrito ou caro visitante aqui do canal, não conheça a história de Black Bart Roberts, ou não se interesse por pirataria, ou não se interesse por figuras históricas, uma coisa é certa, a gente tem que conhecer o passado para saber o que vai vir no futuro. E ele foi um homem forte do seu tempo, sem julgamento. Ele foi um homem forte no seu tempo. E você tem que ser um homem forte no seu tempo. Você tem que ser um homem forte hoje para garantir o seu e o futuro dos que virão, certo? Espero que o vídeo tenha sido agradável, informativo, e eu espero que isso tenha trazido alguma coisa para a sua vida, certo? Aquele abraço e alcaté! Uhá!